Então, boa noite. Estamos aqui falando nesta ocasião, sobre o texto de Efésios, capítulo 4, verso 25, até o capítulo 5, verso 2. Isso aqui é uma meditação, espero que seja breve, em que vamos tratar sobre a questão da imitação. Mas antes de falar dessa questão da imitação, você pode dar uma pausa aí no vídeo, quando estiver assistindo, e ler por si mesmo esse texto de Efésios 4, 25 a 5, 2. Tendo lido, então, você depois continua aí, dando play no vídeo. E nós introduzimos o assunto dessa noite com a figura de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz é um estudioso do comportamento animal. E aqui, para a nossa conversa, eu coloco como introdução ele porque ele descreveu um processo de aprendizado em gansos, conhecido como estampagem ou cunhagem. E ele, nesse conceito, ele quis dizer o quê? Quando os pássaros, ou os gansos, de maneira específica, os filhotes nasciam, acabavam de sair dos ovos, respectivamente, cada um, eles se vinculavam a essa primeira figura que eles vissem. No caso, era ele, que ele ia ficar ali de frente dos ovos, e os gansos, então, iriam se vincular a ele. Então, quando você observa, por exemplo, a história dele, você vai ver aí o que nesse vídeo? Que bem antigo, por sinal, ele levantava, tendo logicamente feito o conceito de estampagem e vinculado. Ele corria, os gancinhos corriam, ele nadava, os gancinhos nadavam junto com ele, rolando nele. Se fosse qualquer outra coisa que eles pudessem fazer, estar acompanhando, igual aí também na canoa, acompanhavam ele, corria tudo. Enfim, esse processo aí mostra que há uma imitação nesse conceito de estampagem ou cunhagem. Tudo isso aqui traz a nossa temática aqui de discussão, que é bastante interessante, específico no capítulo 5, verso 1 e 2, que é a palavra mais forte que pode ser resumida aqui na palavra imitação, todo esse texto. Mas antes da gente entrar nesse texto especificamente, eu quero trazer aqui um contexto, para a gente entender melhor o que é a imitação no ensino de Paulo. Quando Paulo ele fala de imitação, ele tem em vista toda uma formação rabínica pela qual ele passou. Você não sabe, se olhar lá para o texto de Atos, quando Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ali o termo ali de criação, para criar, ou criado, aponta para uma formação judaica rabínica, ou seja, Paulo é rabino. Você pode conferir essa palavra em léxicos, enciclopédias ou dicionários de grego, koiné, que é o grego no qual o Novo Testamento foi escrito. Koiné é o grego comum, né? Koiné significa comum. Então, quando Paulo ele fala de imitação nesse texto, é muito legal a gente aqui entrar no contexto de vida dele e lembrar do que tem ali por detrás desse texto e todos os outros textos que Paulo fala sobre imitação. Então, só para título de ilustração e informação, você vai ter o quê? Que a cultura judaica ela é bem conhecida por esse aspecto educacional, no qual uma criança, em específico um homem, passava, né, um menino. E a primeira escola ou ensino pelo qual o menino judeu passava, ali no contexto próximo a Paulo, na época de Paulo e também depois de Paulo, era conhecido como ensino elementar, que é nessas duas palavras hebraicas aí, né? Que são, no caso aqui, essa palavra hebraica que é Beit Sefer, melhor dizendo, as duas. Significa aqui casa do livro. Então, os alunos eles iam, decoravam, liam a Torá no sentido estrito, estudavam bastante, e se fossem promissores, eles poderiam passar então para um segundo nível de ensino, que foi o caso de Paulo, a gente vê isso em Gálatas, que é a escola secundária que é conhecida como Beit Midrash ou Beit Talmud. Midrash, e aí no caso, é casa do estudo, enquanto que Beit Talmud é casa do ensino, que seria a academia rabínica, o ensino secundário. E aí estão as duas palavras, né? Para esse ensino secundário. Nesse ensino secundário, o aluno ele ia buscar fazer o quê? Não só estudar as sagradas escrituras dos judeus, o Tanar, né? Que é o nosso Antigo Testamento, quando a gente fala de
contexto do cristianismo. Mas o que os judeus faziam que estavam querendo virar rabinos ali, os mais promissores? Eles iriam atrás de um rabino e iria, como um dos métodos de aprendizado com esse rabino, iria aprender a Bíblia na vida desse rabino, a Escritura na vida desse rabino, por meio da imitação. Então, os discípulos eles faziam isso porque eles acreditavam que pela ação do rabino, eles poderiam aprender algo da Torá. A Torá, ou seja, é o livro deles, né? A instrução da parte de Deus. Então, a imitação do rabino é uma forma de você aprender o quê? A Torá, a Bíblia deles, né? O ensino, a instrução da parte de Yahvé, o Deus Pai, dentro da tradição cristã, né? Então, ao falar de cristãos em Éfeso, Paulo ele está lembrando aí, quando ele fala desse contexto aqui do capítulo 4 e 5, é justamente sobre isso que ele tem em vista. Apesar dele estar se dirigindo também a gentios. E aí nessa imagem aí você tem aí uma figura do Rabban, ou Rabban Gamaliel, né, que está escrito em hebraico aí em cima. Apesar de não parecer, ou você não estar acostumado, se você souber ler hebraico, é isso que está escrito aí. Rabino Gamaliel, ou mestre Gamaliel. E aí você tem os alunos aos pés, né? Ou sentados diante de Gamaliel. E aí você lembra daquela frase de Paulo, instruído aos pés de Gamaliel. Então, quando Paulo fala dessa questão, ele está lembrando de todo esse contexto aí para os cristãos de Éfeso ou cristãos em Éfeso. Então, crave isso aí na sua memória. É sobre isso que Paulo está falando. E eu vou deixar isso ainda mais claro quando eu chegar nesse versículo 5, aliás, versículo 1 e 2 do capítulo 5. Então, Paulo ele está lembrando dessa formação aos mestres, diante do mestre dele. No caso aqui, ele aplica ao mestre dele Jesus Cristo, que é o mestre perfeito. Até no Evangelho de João você vê alguns discípulos de Cristo se dirigindo a Jesus com o título de rabino, mas no sentido de mestre, a tradução ideal para nosso português. Até porque Jesus ele não era rabino. E os indivíduos religiosos ele ficaram impressionados e indagavam: como você, sendo um mero carpinteiro, sabe dessas coisas de formação rabínica? É mais ou menos isso que eles estão falando no contexto de João. E aí, quando a gente tem ciência dessa história, muita coisa da vida de Jesus também toma uma dimensão ainda maior. Quando, por exemplo, você observa a questão dos discípulos de Cristo, quando eles são chamados. Geralmente, quem que eram os indivíduos que iam atrás de um mestre? Eram os indivíduos mais promissores, e eles iam atrás do mestre. Tinha que ser muito bom de Bíblia e de estudar a teologia e todas as coisas, mas no caso de Cristo com seus discípulos, é o mestre que vai atrás do discípulo, que mostra o amor de Deus por meio da sua própria pessoa encarnada, né? O amor de Deus em Jesus Cristo, e vai atrás dos discípulos. Ele não vai atrás dos melhores, igual os rabinos da época lá iam. Jesus, como mestre que é, ele escolhe pessoas de todos os tipos. Ele tem em vista não status, ele tem em vista a sua própria glória, o seu amor pelas pessoas também. Então ele vai atrás de pescadores, vai atrás de rabino, como é o caso de Paulo, vai atrás de cobradores de impostos, por exemplo, vai atrás de todas as classes de pessoas. Mas tendo em vista todo esse contexto, Paulo aqui ele vai trazer para nós então o nosso tema aqui que eu coloco para vocês. Fique aí na cabeça, instruções aos imitadores de Deus. E diante disso daí, eu vou fazer uma síntese do sermão nas seguintes palavras. Esse texto ele está falando das instruções de Deus aos seus imitadores em Cristo Jesus, né? Você imita a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. E trata-se então de ser como Deus é, como o próprio Cristo é, como o próprio Espírito Santo é. É querer andar como Jesus anda. Lembra lá da historinha lá dos gancinhos lá do vídeo no começo? Andar como Jesus anda, fazer como Jesus faz as coisas, falar como Jesus fala, agir como ele age, pensar como ele pensa. E isso aí eu trago para nós, resumido na seguinte questão: você está imitando a Deus? A quem você está imitando? Seus gestos, suas palavras, suas ações, seu pensar. Tudo isso aí está revelando imitação a quê ou a quem? A Deus, a Jesus Cristo, Espírito Santo ou alguma coisa da ordem criada? Em primeiro lugar, esse texto aqui ele fala para nós que
A primeira instrução aos imitadores de Deus é falar o que é bom. Confere aí comigo em Efésios 4:25 e 4:29. Vou ler mais uma vez aqui porque já lemos antes do vídeo começar a ser gravado. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Interessante notar que Paulo, como um bom judeu, hebreu, estudante da Bíblia hebraica, ele está fazendo um paralelismo aqui nesse texto, ou seja, ele está fazendo paralelos de ideias e fazendo paralelos na própria estrutura. Ele fala no versículo 25 e ele pula aí no versículo 26 e 28, a gente vai ver do que ele vai tratar, mas ele no versículo 29 ele fala novamente sobre a temática do falar o que é bom. Então o que estava acontecendo ali na época de Paulo? Na cidade de Éfeso, diante dos efésios e os pagãos, o povo pagão ali de Éfeso. O que estava acontecendo? A fala era comumente conhecida como uma fala de corrupção, de mentira, de falsos rumores. Isso era bem característico do mundo pagão ali, do mundo greco-romano ali da época de Paulo. Alguns convertidos, por exemplo, quando vinham desse mundo e chegavam para a igreja, eles experimentavam de fato dificuldade de abandonarem velhos hábitos de maneira definitiva ou imediata às vezes. Deus pode operar milagres e fazer isso em vida de muitas pessoas, ou de algumas, mas acontecia nesse caso aí em Éfeso, muitos tendo dificuldade. Por isso que Paulo traz essa exortação. Ele fala aos cristãos de Éfeso e proximidades também, não só de Éfeso. Porque Éfeso é uma das maiores cidades ali da região, melhor dizendo. E ali o pessoal também conhecia ali, porque talvez, diziam os teólogos, as cartas de Paulo circulavam entre as igrejas. Então, falando aos cristãos ali de Éfeso e proximidades, Paulo está fazendo o que com eles nesse texto aqui, nesses dois versos que a gente está lendo? Como se fosse recebendo, se fosse um indivíduo de Éfeso. A palavra seria essa. Paulo está te exortando a acabar com a conduta anterior. Basta você olhar aí para o contexto anterior. Despojar do velho homem e revestir-se do novo homem. Então, para tudo na nossa vida, se a gente quiser cortar pecado e acabar, a gente não pode só jogar a coisa fora, tem que colocar uma coisa boa no lugar. Despojar, joga fora no lixo que é ruim, o padrão ruim, coloca no lugar algo bom, com a graça do Espírito Santo habitando dentro de si. E citando parte de Zacarias 8,16, é o que Paulo está fazendo aqui nesse verso, nesse trecho aqui da fala, melhor dizendo, ele está dizendo que a melhor maneira de você destruir a mentira é falando a verdade. Olha o que está escrito em Zacarias 8,16. Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. E ele ainda dá uma motivação, né? Porque somos membros uns dos outros. Paulo nos sugere que nós podemos mentir aos nossos irmãos e muito menos aos não cristãos. Antes disso, ele está falando o que nesse texto aqui? Que nós, por estarmos no corpo de Cristo, com outros cristãos, devemos viver a verdade e dizermos a verdade para eles. Porque só assim o corpo de Cristo, a igreja, poderá funcionar devidamente. E aqui eu trago uma citação que eu gosto bastante de um pensador chamado Alexander Pope, o qual afirma que aquele que diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu, porque está obrigado a inventar 20 vezes mais para sustentar a certeza da primeira. Ou seja, você mente uma vez, o que você vai ter que fazer? No decorrer da sua caminhada e conversa com certa pessoa que você mentiu, você vai ter que sustentar outras várias mentiras para sustentar a veracidade dessa primeira mentira. Então você entra naquilo que psicólogos e conselheiros bíblicos têm o costume de dizer, no sentido de que é uma espécie de espiral, ou aspiral, eu tenho o costume de confundir essas palavras, mas confere aí no dicionário para depois ver qual que é o sentido correto. Mas é esse sentido aí de que um fluxo que vai descendo e vai piorando cada vez mais, onde o primeiro erro vai sendo conduzido e alimentado por outros erros, né? Mentira atrás de mentira. E você acaba se enganando e às vezes nem percebe se você vive na prática da mentira ou é iludido pela mentira, o que já é verdade porque você se acostumou com a mentira. E para ilustrar esse argumento aqui de falar o que é bom, eu trago aqui para vocês uma história que eu intitulei de A Pergunta Decisiva. Entrando no contexto universitário, conta-se que numa universidade, dois amigos que cursavam medicina, eles estavam indo tão bem nas avaliações, que no final do semestre os dois tinham mais ou menos notas entre 9 e 10, para trazer mais ou menos a informação aqui para você entender
de maneira mais simples. Havia então uma prova final, mas eles estavam tão confiantes dessa prova que eles não precisavam tanto de nota que eles acabaram resolvendo festejar durante aí o fim de semana anterior à prova todinha. Então os dois acabaram dormindo tarde, quando chegou o último dia aí das festas. E no dia seguinte, segunda-feira, né, chegaram atrasados na universidade no dia da prova final. E ao invés de fazerem o exame, eles procuraram um professor da matéria lá, que eles iriam ter a prova, com uma história inventada, na qual eles viraram e falaram assim para o professor, ponto do atraso, o pneu deles furou, eles ficaram sem um pneu reserva, e por causa disso eles demoraram a consertar o pneu, e isso resultou então no atraso da prova. E aí, diante do professor, o professor, tendo ouvido essa história, obviamente ele considerou a história, concordou em dar outra chance para esses rapazes em fazerem a prova, mas no dia seguinte. Então eles estudaram muito naquele dia ali, no restante daquele dia, a noite toda viraram ali e foram fazer a prova no dia seguinte, no horário marcado. Chegando lá, o professor colocou cada um numa sala separada. Entregou para cada um deles uma prova. E ao começarem a prova, eles perceberam que a prova, a primeira questão, a segunda, à medida que teve ali as questões, em especial a primeira, viram? Muito fácil. A primeira, melhor dizendo aqui, havia só essa questão na primeira página. E aí, valia 5 pontos a questão. E estava fácil, fácil. Tiraram de letra. E aí, na outra página, viraram para a segunda página com a segunda e última questão. Só havia a seguinte questão: qual dos 4 pneus furou? E quanto valia a nota dessa questão? 95 pontos. Não basta então, com isso eu quero dizer que essa historinha aí, que não basta que a gente venha falar a verdade apenas. A gente tem que falar a verdade também em amor. E tem ocasiões até que você vai ter que, em falar o que é bom, ficando calado. Porque uma boa fala também pode ser ficar calado, sendo meramente companhia com alguém. Cada situação, igual está escrito lá em Eclesiastes, tempo para todas as coisas. Então a fala ela tem que ser edificante, é isso que Paulo está falando nesses 2 versículos aí. Interessante que no verso 29 tem aí a palavrinha que é chamada aí de palavra torpe. Tem gente que acha que só é palavrão, mas torpe aqui, quando a gente olha no grego, ela tem o sentido de putrefata, podre, corrupta, perversa, injuriosa. Ou seja, a gente tem que evitar qualquer palavra que não traga edificação. A gente precisa orar, estarmos cheios do Espírito e sermos disciplinados quanto à nossa fala e quanto à nossa conduta e mudança na própria fala. Uma boa fala, um bom falar, uma boa palavra vai edificar o corpo de Cristo e vai ser conforme a necessidade e benefício espiritual. Ou seja, não falamos de qualquer jeito, falamos em amor e com a intenção amorosa apropriada. Até a intenção tem que ser boa, em amor, conforme está escrito em 1 Coríntios 13. Não basta nada só atitude, a intenção tem que ser amorosa também. E para ilustrar esse ponto aqui, eu trago uma história judaica, ou uma ideia dos judeus, melhor dizendo. Eles falam dentro da sua teologia de um pecado intitulado pecado do insulto, ou seja, um pecado onde Deus não dá por inocente aquele que se dirige de maneira insultuosa contra o seu irmão. E aí eu te pergunto de maneira bem direta para você, não é para quem está do seu lado ou para outra pessoa que possa vir na tua mente. Como tem sido o seu falar? Como tem sido o seu falar? Medite aí. E ligado a isso, eu já vou trazer uma outra questão para você refletir à luz dessa pergunta. Na Bíblia, no livro de Gênesis e várias outras porções da Bíblia, está escrito que o homem é criado à imagem de Deus. E ligado a isso, eu trago aqui um teólogo muito bom, chamado Anthony Heuckmann, o qual afirma o seguinte, falando de Tiago 3,9. No versículo 9 de Tiago, capítulo 3, é apontada a incoerência que as pessoas cometem quando usam a mesma língua para bendizerem a Deus e para amaldiçoarem os homens. Por que isso é uma incoerência? Porque humanos a quem amaldiçoamos, observe o uso que Tiago faz da primeira pessoa. São criaturas feitas à semelhança de Deus. Portanto, amaldiçoar homens significa amaldiçoar a Deus à semelhança de quem foram eles criados, né? A imagem e semelhança de quem eles foram criados. O verso seguinte enfatiza essa incoerência. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, pergunto de novo: como tem sido o seu falar?
E não só falar de boca, o falar de mente também, a voz da tua mente. Jesus ele é radical quando a gente olha para o Sermão do Monte, ele olha para o coração. Se o coração ele já fala coisa ruim, talvez o exterior é aquilo que já está lá dentro. Essa é a lógica. Bem provável e é quase certeza, eu vou dizer que é 100%, de que você transborda o seu coração nas suas palavras. Às vezes pode ser falso, pode até enganar, mas você não engana a Deus porque Deus está vendo. Então tenha isso em consciência. O que você está fazendo com a imagem de Deus nas outras pessoas? Tenha consciência do quão bom, do quão precioso é você falar palavras que edifiquem e ajudem outras pessoas, tendo discernimento no que é falado. Seu esforço, então, seja quanto a uma fala boa. Falar o que é bom, como falar de Jesus Cristo, que traz boas palavras e palavras de vida eterna para você. Então note e lembre-se do método paulino. Eu jogo a mentira fora e no lugar coloco a verdade para edificação e conforme a ocasião. Seu falar é um falar sujo? É um falar puro? Aquele que imita a Jesus Cristo, ele é caracterizado por palavras, segundo Paulo, que ajudam o próximo. E ele faz aqui, um dos indivíduos do livro de Jó, ele mostra um pouco disso ao dizer que as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes têm se fortificado. Essas são as palavras de Jesus Cristo para nós. Palavras sustentadoras, edificadoras, graciosas, cheias de vida. Jesus ele não tem só a palavra de vida, ele é a vida. E ele diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não por mim. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Outra instrução que Paulo traz para nós aí, deixando um pouco o primeiro argumento aos imitadores de Deus é fazer o que é bom. Leia aí comigo e acompanhe com a sua Bíblia, mantendo ela aberta, obviamente. Versículo 28 do capítulo 4 de Efésios. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, roubar também era algo bem comum e rotineiro daquela sociedade ali de Éfeso, a sociedade greco-romana pagã da época de Paulo. E onde isso acontecia ali na cidade de Éfeso de maneira mais rotineira? Os banheiros de Éfeso. Isso é uma foto dos vasos sanitários da época que estão preservados aí. Um sítio arqueológico maravilhoso, Éfeso. Está na atual Turquia. Então, quem tiver condições, quiser ir lá, excelente lugar. E quem não tem condições, mesmo não tendo ido, tem desejo, dá para você ir via Google. Dá uma pesquisada no Google, pelo satélite lá, que você tem muita coisa boa. Então, o que acontecia nesses banheiros? Eram como se fossem clubes, os nossos clubes de atualmente. O povo ia lá para ficar conversando, justo na hora de fazer um ou dois e coisas do tipo. Ficava lá conversando, um do lado do outro, do jeito que está aí. Jogando papo fora. Mas antes, o que eles faziam? Eles deixavam seus pertences não ali nessa região, nessa sala aí, né? Como se fosse um pátio. Se você pesquisar, você vai saber do que eu estou falando, que isso é só uma foto da parede, onde tem os vasos. Passava ali o fluxo de água por baixo, né? Para levar o que é ruim. E o povo roubava o que ficava ali, porque ficava todo mundo nu. Geralmente eles entravam nus nesses banheiros, nesses clubes aí. Era uma espécie de clube de nudismo. Já existia, não tem nada de novo debaixo do céu. Acho que essa coisa de praia de nudismo é coisa nova, não tem nada a ver. Já existia prática semelhante lá no mundo antigo, próximo à época de Cristo. Então o pecado que Paulo está denunciando aqui é o quê? É mais do que até mesmo um sinal de paganismo, indo além. É uma coisa que até está na conduta de muita gente que diz ser cristão ou de muitos cristãos genuínos. Porque roubar vai além de meramente tirar algo de alguém, algo que alguém batalhou para ter. Roubo também tem a ver com omissão. E aí Paulo está falando, você deve ser um trabalhador honrado. Corta o mal pela raiz. O egoísmo está aí também entre as próprias linhas. Ele está indo além do roubo, ele está olhando o pecado do egoísmo. O egoísta, ele rouba. O egoísta, ele não trabalha e não ajuda os outros. É isso que ele está falando. Você trabalha para ajudar os realmente necessitados. Então, atenção aqui no que está entre linhas no texto de Paulo. Você tem que ajudar o necessitado. Ele acaba então desviando o interesse além, né? Ele não só joga fora algo e coloca algo bom. Ele não só fala assim, parou de roubar, colocou no lugar trabalho. Ele vai além ainda nessa porção aqui. Ele fala,
ajuda ao necessitado. Com isso ele corta então de vez o mal pela raiz. Ele coloca algo bom e vai além do que é bom, fazendo algo excelente. Então se desvia da prática indevida. E aí aplicando ao nosso coração aqui para você que está me ouvindo. O que você está fazendo com as suas mãos? Furto não é só roubar dinheiro. É não pagar imposto, é ficar endividado. É dizer, por exemplo, melhor dizendo, é desrespeito a como você lida com os seus empregados, é a maneira como você também lida com o seu chefe. Você trabalha as horas devidas, se você paga as horas devidas, se você fica no seu trabalho só de braços cruzados, jogando papo fora, só fica descansando, só chega atrasado, isso tudo é roubar. Roubar não é só aquilo que geralmente as pessoas colocam na cabeça como furtar ou tirar algo de alguém. A gente pode, por exemplo, fazer ou deixar de fazer muita coisa com as nossas mãos. Já ampliando o sentido aqui, igual os símbolos de fé de Westminster têm o costume de fazerem. Eu posso fazer muita coisa com a minha mão. Mão aqui significa oportunidades, escolhas. Todos os dias eu tenho diante das minhas mãos e da minha vida grandes e pequenas escolhas. O que eu te pergunto então é: o que você está fazendo com a tua mão? Usando mão representando atitudes, as atitudes boas ou atitudes ruins? Coisas boas, coisas ruins. Quando fala de mãos, então Paulo está olhando aí o trabalho manual também, obviamente. Mas aqui vai muito além, como eu te disse. Trabalho honesto, fazer algo que é bom e que, consequentemente, não significa fazer algo ruim. Paulo enfatiza, então, que eu devo ir além do meu próprio propósito de trabalho para minha própria pessoa e aqui eu lembro de John Wesley. Há estudiosos, biógrafos da vida dele que dizem que ele detestava a expressão tenho condições, usada por pessoas para justificarem gastos extravagantes ou estilo de vida materialista. Pessoas da época dele diziam mais ou menos assim, ó, mas eu tenho condições de comprar isso assim, assim, assado. Ah, eu tenho dinheiro para viver assim. Eu vivo à altura do meu estilo de dinheiro e do quanto eu recebo. E tem muito cristão que faz isso ainda hoje, né? Então, para Wesley, essa expressão tenho condições, nas palavras dele, era o quê? Vil, miserável, imbecil, diabólica. Por quê? Porque o que nós temos não pode ser considerado nosso. Cristão algum jamais deveria usar essa expressão, segundo John Wesley. E ele não só pregou isso, ele viveu isso na prática. Por quê? Ele teve uma época que ele podia viver tranquilamente. Ali na época dele, as pessoas poderiam, por exemplo, viver, e até ele, viver com 30 libras, conta-se, os estudiosos dele. 30 libras por ano. Ele começou ganhando mais ou menos isso no começo da sua carreira como professor da universidade. E certo dia contam que ele viu uma doméstica sem agasalho suficiente no inverno e ele não tinha nada para dar para ela, porque ele tinha gastado todo o dinheiro dele para si e consigo mesmo. E ele ficou se sentindo repreendido diante dessa história aí pelo próprio Deus como mau dispenseiro, mau mordomo daquilo que Deus entregou, dos recursos de Deus na mão dele. E aí daí em diante Wesley fez o quê? Ele passou a reduzir ao máximo possível os seus gastos, as suas despesas, para poder então ter mais para distribuir para com outras pessoas. Então, no decorrer de sua vida, a gente observa, analisando sua história, que a renda anual dele passou, por exemplo, de 30 a 90. E aqui eu não estou pregando teologia da prosperidade, tá? Deus de fato abençoa algumas pessoas para elas abençoarem ainda mais outras pessoas. E depois aumentou de 90 a 120 anos mais tarde a 1.400 libras. Mas ele nunca deixou de viver com as 30, de acordo com seus biógrafos, e de dar todo o restante para a causa de Deus e para os necessitados. Ou seja, ele afirma que nunca teve mais de 100 libras no bolso ou em suas reservas. Ele ensinou que quando a renda do cristão aumenta, o que ele está dizendo para nós? Este deve aumentar o seu nível de ofertas, não o seu estilo de vida ou nível de vida. Isso é uma baita de uma repreensão para a gente. Se Deus dá mais coisas para a gente, é para usar para a própria obra dele, porque o que nós temos não é nosso, é dele. Então, é assim que Deus age conosco também. Essa é a maneira de Deus agir conosco. Se você observar, por exemplo, a sua própria doação de sua pessoa. E aqui eu vou trazer para a nossa reflexão o Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu.
Nós somos verdadeiros necessitados e somos acudidos por Deus por meio de quem? De Jesus Cristo e por meio da obra de Jesus Cristo. Ele nos acode, nos salva da nossa situação de pobreza e de miséria espiritual, do pecado. Ele vive a perfeita vida que nós não conseguimos, nunca conseguiremos por nós e nem conseguiríamos viver sem Ele. Uma vida que Ele viveu sem pecado, uma vida sem erro, uma vida pura, uma vida perfeita. E tudo isso para que houvesse salvação pelo povo dele, para aqueles que acreditassem, confiassem nele e se arrependessem de seus maus caminhos e ações. E é isso que está escrito em João 3,16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, deixando um pouco de lado aí, a gente já viu até então que Paulo traz instruções aos imitadores de Deus. Em primeiro lugar, falar o que é bom. Em segundo lugar, fazer o que é bom. E agora, em terceiro e último lugar, o último argumento, não conclusão do sermão ainda, imitar aquele que é o bom. Confira aí, verso 32 em diante comigo. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Muito legal aqui, quando você olha aí no versículo 1, capítulo 5, a palavra aqui para imitação, o termo imitadores, é justamente essa palavrinha aí, ó. Mimetes ou mimetes, depende da leitura que você fizer. Então, imitar era algo muito comum na cultura judaica, como eu já falei no começo do sermão, quando eu falei do contexto geral dessa perícope, esse bloco de texto, essa porção de texto, mas também ela era presente na cultura grega, porque Paulo estava em Éfeso ali, inserido num contexto grego, onde existiam judeus também e gregos. Então, quando ele exorta os seus leitores a serem imitadores de Deus em Cristo, ele está se valendo do método pedagógico dos rabinos, onde existia ali o rabino no segundo passo da educação, os alunos promissores que queriam virar rabinos, eles tinham que imitar o seu rabino, e Paulo passou por isso quando? No ensino secundário, quando ele estava aos pés de Gamaliel, o rabino, né? E quando ele se dirige aos Efésios, ele está usando essa palavra aí mesmo, ó, que eu disse para vocês, mimetes, de onde é trazida para nós, para o nosso português, a palavra mímico. Isso tem tudo a ver com o contexto de Éfeso. Isso aí é o teatro de Éfeso, e onde teve ali em Atos um episódio muito interessante e curioso quanto à vida de Paulo. Mas isso ficou bem gravado na mente dos Éfesos. Imagina você, sabendo disso agora, lembrando o contexto da vida na cidade de Éfeso. O texto toma toda uma cor diferenciada. Isso aqui, certamente os gentios e os judeus ali da igreja de Éfeso, que ouviram essa mensagem de Paulo, receberam essa carta e leram na igreja de maneira pública, certamente lembraram do teatro de Éfeso. Por quê? Ali na cidade de Éfeso havia dois grandes teatros, ou mais conhecidos ali, esse aqui é o mais conhecido deles, que é bem preservado ainda hoje, como está aí na foto. O que acontecia ali? Como se fosse teatro nos dias de hoje, né? Você tinha um povo que ficava agindo como mímico, e eles tinham o costume de usar peças de dramatização, como sandálias para comédia e sandálias para drama, respectivamente, em cima e embaixo. Também existiam máscaras para drama e máscaras para comédia, respectivamente, em cima e embaixo aí à direita, na imagem do slide. Então, enquanto eles atuavam no palco, alguns mudavam de itens por conta de um só indivíduo, uma só pessoa fazer vários papéis. Então, para o cristão, aplicando essa história para o nosso ambiente aqui, o palco é o mundo. É o lugar onde Deus deve ser visto em nossa vida. E nós não podemos ser como muitas pessoas ou como hipócritas. Que esse é o termo hipocrisia, né? Usar máscara. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que mascara aquilo que ela é, né? Tá aqui por fora uma coisa, mas por dentro é outra. Fala para você fazer uma coisa, ela não faz. Mais ou menos isso. E hipocrisia não é o pecado de todo cristão. Apesar de ter gente que gostar de usar uma história e um ditado para falar disso daí. Mas nós não devemos viver como pessoas de muitas máscaras ou muitas sandálias. O nosso papel, devemos imitar, é a Cristo.
imitadores de Deus em Cristo. Estamos sendo observados não só por homens também, estamos sendo observados por Deus. Na vida cristã, nós tiramos, com a graça de Deus nas nossas vidas, as sandálias e máscaras antigas para vestirmos as sandálias e a roupa de Cristo. O caráter de Cristo em nós, que é colocado e destilado em nós por meio do Espírito Santo. Então, a semelhança do que ocorria entre os mímicos naqueles teatros gregos, no mundo greco-romano, da época de Paulo, o cristão deve lançar fora todas aquelas velhas roupas, trejeitos, velhos caminhos, revestindo-se com as sandálias de Cristo. Ele faz isso como? Imitando a Cristo. Imitando a Cristo, eu imito ao Pai. E há uma frase que, apesar de eu não gostar muito dessas frases populares, ela é bem interessante para a gente trazer aqui. Lembra até aquelas frases de traseira de caminhão, né? Ou de Facebook ou Instagram, coisa do tipo, ou Orkut, quem é mais velho aí, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Lembre-se disso daqui. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não estou dizendo que você só vai viver de exemplo. O exemplo tem que estar acompanhado da fala. Até porque se você não falar, não pregar o evangelho, como ouvirão, né? Se não há quem pregue. Então, Clemente de Alexandria, uma outra ilustração boa para nós aqui, autor, uma citação, uma ideia mais indireta, ele fala mais ou menos que o verdadeiro cristão sábio é aquele que pratica o ser de Deus. E Paulo, quando fala de imitar, ele está usando essa linguagem que era bem conhecida na Grécia. Imitar era parte muito importante da formação de um orador. Mestres de retórica, de acordo com William Barclay, lembrando aí também do próprio Clemente de Alexandria, falam disso, né? Mestres de retórica ensinavam que o aprendizado da oratória dependia de três coisas: teoria, prática e imitação. E a parte principal da formação era o estudo e a imitação dos professores. É como se Paulo estivesse dizendo assim para nós e para os Efésios: se vocês estão se preparando para serem oradores, eu diria para vocês imitarem o mestre da palavra. Vocês devem imitar a Jesus Cristo. É mais ou menos isso que seria trazendo para nós hoje. Então, somos exortados a imitarmos o próprio Deus em Cristo, que nos amou e se deu a Deus em sacrifício e oferenda. E é um sacrifício, de acordo com o versículo 2, que chegou a Deus como um aroma de um perfume agradável. Foi agradável, foi aceitável a Deus. Isso aqui remete aos sacrifícios do Antigo Testamento. Paulo está tomando uma ideia e aplicando ao sacrifício feito por Jesus a Deus na cruz. E foi extremamente agradável a Deus. E até o Apocalipse fala de Jesus como o Cordeiro de Deus, né? João também, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse sacrifício foi uma vida de obediência a Deus e perfeito amor aos homens, uma obediência tão absoluta, um amor tão infinito, que os levou, que o levou, melhor dizendo, levou Cristo a aceitar a cruz para a glória do Pai. Então Paulo está falando, imitem, sejam mímicos ou mimicadores de Deus. Para sabermos então mais como fazer isso, como que a gente faz? A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa investir tempo na leitura e estudo da palavra, meditar. Não é só aquela leiturinha superficial que você lê um capítulo, passa por cima e não faz mais nada. O texto também está indicando que nós fazemos isso, imitação, amando aos homens com o mesmo amor sacrificial que Cristo colocou para a nossa vida, depositou, direcionou a nós, com todo o ser. Cristo entregou a sua vida, não foi em parte, foi totalmente. Foi por amor e, acima de tudo, para a glória do Pai. E aí, isso redundou na nossa salvação. E eu te pergunto, sua vida tem sido uma vida de imitação que traz glória a Deus? Pelo que você tem se sacrificado? Em que você está investindo o tempo da sua vida? Como você está usando os seus minutos? Como é a sua vida? A quem você está imitando? E Alexandre o Grande conta a história que tinha um soldado também no seu exército que chamava Alexandre. Ele descobriu que esse Alexandre, soldado dele, era o quê? Um baita de um covarde. Ele chegou para esse soldado e falou o quê? Renuncie sua covardia ou renuncie o seu nome. Renuncie a sua covardia ou renuncie o seu nome. Com isso eu estou dizendo que quem leva o nome de Cristo, os cristãos, eles devem ser imitadores do caráter e da pessoa de Cristo. Somos obrigados. Isso não tem opção.
Ou é ou não é. Não tem meio termo. Somos totalmente ou não somos. Buscamos ou não buscamos. Então, pela graça de Cristo, refletimos com o Espírito mesmo em nossas limitações, o que se torna até mesmo evidente à luz do tempo que eu passo com Cristo. O que eu amo é revelado pelo tempo com o qual eu passo com esse objeto de amor. E geralmente nós somos moldados por aquilo com que passamos mais tempo. Com quem você está passando o seu tempo? Assim como filhos imitam os pais, assim nós também devemos imitar o nosso Pai, que é Deus, conforme Jesus nos mandou fazermos e conforme Jesus fez também ao imitar ao Pai, imitar o amor do Pai, se entregando por amor para resgate e salvação de muitos. Eu gosto muito da palavrinha aqui para filhos, que ela é uma palavrinha especial, não é uma palavra qualquer para filho. É justamente aquele filho que tem uma admiração pelo pai. Aquela criança que vê e fala assim: eu quero ser como meu pai. Mais ou menos isso que está aqui, aquele ar de admiração, uma palavrinha grega específica que mostra isso. E eu trago aqui para a nossa reflexão o texto de Romanos 5, 8 a 11, que mostra essa imitação desse amor aí da parte de Deus e da parte do Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, concluindo essa meditação aqui, essa exposição, esse sermão, eu quero recapitular com vocês aqui que estão me ouvindo ao vivo e aqueles que vão ouvir ainda a gravação posteriormente, o quê? E vimos instruções aos imitadores de Deus. E a primeira instrução nesse texto é falar o que é bom. A segunda, fazer o que é bom. E por fim, imitar aquele que é o bom. Então, isso tudo aqui não vai ocorrer na sua força. Vai ocorrer na força e na ação e na dependência do Espírito Santo com a regeneração de Deus na vida do homem. Até porque a estrutura de Efésios mostra isso. Pressupõe a regeneração do coração humano, capítulo 1, 2 e 3, para vir depois ir falando da boa prática. Boa teoria leva à boa prática. E é isso que nós temos em vista aqui. Então, que seu falar seja bom, que o seu falar seja de Jesus, que seu agir seja bom, que seu agir seja de Jesus, que você imite aquele que é o bom, que você imite Deus em Jesus Cristo. Que isso seja feito de tal modo que você possa chegar a um ponto em que possa assim dizeres: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, que Deus seja com cada um de nós, confortando e trazendo a devida palavra dele e a meditação posterior aqui, para que venhamos viver para a glória de Deus. Amém.